Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Merindad de Montija, Espanha, 1674. Manhã de domingo. A música dos sinos viaja pelos campos chamando os fiéis. Um casal entra na igreja, cumprimenta o padre, toma lugar. As atenções caem sobre eles. Sorrisos, cumprimentos, desejos de sorte. A mulher está grávida de 8 meses. Quando o milagre da vida visita a pequena aldeia, é sempre causa para celebração. Começa a missa. A voz do padre ensina os valores da tolerância, de amar o outro como uma criatura imperfeita de Deus. Súbito, um grito. Todos se levantam. A mulher leva as mãos à barriga e ao tecido molhado do vestido. Não há tempo a perder. As mulheres rodeiam-na. Os homens ficam à margem. É então que a grávida solta um último urro de dor e o choro de uma criança ecoa na igreja. É uma menina. Um bebê rosado e saudável, nascido na casa de Deus. Uma criança abençoada. Uma criança que terá, sem dúvida, uma vida extraordinária. Esta é a história de Eugénia Martínez Vallejo, mais conhecida como a Monstra. Olá a todos! Hoje trazemos duas histórias de duas pessoas à margem da história. Tratam-se de bufões ou bobos da corte, muitas vezes associados à comédia e à boa disposição. No entanto, o universo dos bobos esconde um lado negro. O entretenimento das grandes cortes europeias era à custa do sofrimento e humilhação de pessoas específicas presas a uma vida de abuso. Não tinham escolha. Não importava o seu passado ou as suas tragédias pessoais. Serviam apenas e só a mórbida curiosidade dos outros. E é por isso que as suas histórias merecem ser contadas. Faço desde já um aviso. A história que nós vamos contar é uma história sensível, é uma história de algum abuso psicológico e emocional de pessoas desfavorecidas, portanto, aconselho alguma cautela com a audição deste episódio. A tradição dos bobos ou bufões é mundial e tem vários séculos. Encontramos exemplos na China, em África, na Índia ou no Médio Oriente. A sua versão europeia é herdeira dos atores cómicos da antiguidade greco-romana e dos trovadores e malabaristas que encantavam as cortes com as suas cantigas e instrumentos musicais. No entanto, os bobos atingiram o seu auge na Europa do século XVI e XVII, a época de Henrique VIII de Inglaterra, da Reforma e Contra-Reforma e do domínio dos Filipes em Portugal. Toda a casa real que se prezasse tinha vários bobos ao seu serviço, e a sua função principal era servir de entretenimento. Podiam ser contadores de histórias, comediantes, acrobatas, mestres de trocadilhos ou irónicos comentadores sociais. Sentavam-se com o rei durante as suas audiências ou passeavam-se pelos bailes e banquetes a fazer partidas e a dizer piadas. Eram uma espécie de comediante privado, de artista de variedades residente. No entanto, grande parte dos bobos não era escolhida pelos seus talentos performativos, mas sim pelas suas características físicas e mentais. Havia anões, corcundas, mulheres barbudas, defeitos genéticos, figuras obesas e corpos disformes. Iam buscá-los aos becos das cidades, aos orfanatos e aos manicômios que os vendiam como animais de estimação. E, ao chegar à corte, vestiam-nos com roupas caras e vestidos de baile, e a seguir soltavam-nos pelos castelos e palácios para a delícia dos convidados.
As suas deficiências físicas e mentais contrastavam com a alegada beleza e sabedoria dos monarcas. Já para não falar de que a sua presença era vista como um sinal de profunda benevolência por parte de reis e rainhas. No fundo, as fortunas de uns contrastavam com as desgraças de outros. E essa diferença era o motivo de fascínio, curiosidade e até humor. Um dos bobos mais famosos da história juntou as duas características principais destas figuras, um aspecto chocante e o talento para o espetáculo. William Somers foi o bobo da corte de Henrique VIII de Inglaterra. Pouco se sabe das suas origens. É provável que tenha sido oferecido ao rei por um mercador chegando à corte inglesa em 1525. Henrique VIII ficou impressionado com Somers. Era baixo e acanhado, usava o cabelo muito curto, como os loucos nos manicômios para evitar os piolhos, e tinha um nariz curto e arrebitado, queixo pequeno, maçãs do rosto arredondadas e um sorriso rasgado que parecia ocupar-lhe toda a cara. Não parecia humano. Assemelhava-se mais a uma criatura folclórica, como um gnomo ou um elfo. E hoje em dia, os médicos e historiadores concordam que Somers sofria de Síndrome de Williams, uma doença genética identificada nos anos 60 do século XX. Ao contrário do que poderíamos pensar, o nome desta doença, Williams, não é uma homenagem a Somers, mas sim ao médico que a estudou pela primeira vez. Os sintomas estão todos lá. As feições élficas, as dificuldades na aprendizagem, a tendência para a empatia e musicalidade. O aspecto de Somers provocava a curiosidade, o horror e o fascínio da corte. Mas era também um performer talentoso. Estava sempre a brincar, a rir, a dizer piadas e a improvisar cantigas. Usava trocadilhos escatológicos, participava em teatros e espetáculos e cantava baladas numa voz arranhada. Mas, acima de tudo, fazia a única coisa que só os bobos estavam autorizados a fazer: dizer mal do monarca. Não diretamente, claro, através de piadas maliciosas, ironias cruéis e comentários provocadores. Os bobos eram os únicos elementos da corte que podiam pôr em evidência os excessos e exageros reais sem correrem o risco de parar à forca. Um exemplo do humor de Somers foi registado numa obra daquele período e, entretanto, imortalizou-se. Somers terá dito a Henrique ao descrever os homens que o rodeiam: "You have so many frauditors, so many conveyors, and so many deceivers that they get all to themselves." Esta frase é uma pequena obra-prima da ironia. Frauditors, algo como frauditores, é um trocadilho com auditors, auditores. Conveyors, quem transmite ou transporta algo, é um trocadilho com surveyors, que são fiscais ou superintendentes. E deceivers, enganadores, é um trocadilho com receivers, consignatários ou cobradores. Ao brincar com os nomes das profissões e cargos que os homens de Henrique ocupava, Somers estava basicamente a dizer que o rei vivia rodeado de mentirosos. Tendo em conta que Henrique VIII era um rei temperamental e violento e que Somers assistiu à decapitação de centenas de pessoas, incluindo 2 rainhas, o facto de Henrique gostar do seu bobo, rir-se das suas piadas e ouvir o que tinha a dizer, demonstra a importância destas figuras na corte europeia. Eram os únicos que, a brincar, podiam dizer as verdades. Somers teve uma vida longa. Foi o bobo de Henrique VIII e de 3 monarcas seguintes: Eduardo VI, Maria I e Isabel I. Durante 3 décadas, sobreviveu a um dos períodos mais conturbados da história da Inglaterra, a dinastia Tudor. E quando, finalmente, morreu em 1559, transformou-se numa espécie de herói popular, recordado em baladas, peças de teatro, panfletos cómicos e uma longa memória coletiva de ditos espirituosos e provocadores.
Tal como muitos outros bobos da história, Somers foi uma das únicas pessoas a pôr o dedo na ferida dos tutores sem correr o risco de ser decapitado por traição. Afinal, que perigo poderia representar um pobre homem baixo e grotesco sem dinheiro ou brasão? E apesar de toda a gente apreciar o seu humor e de tantas vezes ter feito sorrir às escondidas os críticos da dinastia Tudor, Somers chega até nós muito mal documentado. A sua passagem de 30 anos pela corte sobrevive, acima de tudo, em contas de barbeiros e alfaiates, que o vestiam com roupas verdes e botões coloridos. Nem os cronistas nem os historiadores da altura perderam muito tempo com ele. Era uma figura sempre presente, mas sempre à margem. Mas ao contrário de Somers, nem todos os bobos atingiram o respeito dos seus monarcas pelo seu talento e criatividade. Por vezes, os bobos eram levados para as cortes apenas e só pela sua tragédia pessoal ou pelo seu aspecto fora das normas. Não era esperado que demonstrassem qualquer talento. A mera presença do grotesco era entretenimento suficiente. E para conhecer uma das mais comoventes e trágicas histórias destes bobos, temos de avançar um século e visitar outra grande corte europeia: a Espanha. Eugénia Martínez Vallejo nasceu em 1674 numa pequena aldeia no norte de Espanha. O seu nascimento pareceu auspicioso. A sua mãe entrou em trabalho de parto em plena missa dominical, interrompendo o sermão do padre para dar à luz uma menina saudável e forte. Nos anos seguintes, a pequena Eugénia parecia obedecer ao modelo da beleza e da saúde infantil. Numa palavra, era rechonchuda. Devorava o leite materno com um apetite incontrolado. Os pais passeavam-na pela aldeia, mostrando aos vizinhos o seu corpo resistente e forte, símbolo máximo de uma criança saudável. No entanto, com o passar dos anos, Eugénia não parou de engordar. Nenhuma refeição a satisfazia. A família humilde mal conseguia alimentar a sua fome constante. Diz-se que aos 6 anos tinha chegado aos 75 quilos. E o seu enorme tamanho começou a atrair olhares críticos da população. Os pais tentaram de tudo. Chamaram médicos, cortaram-lhe a dieta, fecharam-na em casa para a proteger da crueldade dos vizinhos. E ainda assim, mesmo que a trancassem no quarto sem nada para comer e beber, Eugénia chorava todo o dia e toda a noite, mas continuava a ganhar peso. Primeiro nas aldeias em volta e depois por todo o norte de Espanha, a menina robusta transformou-se numa história folclórica. E a certa altura chegou aos ouvidos da corte, sempre à procura de novos bobos. Na altura reinava o jovem Carlos II, o último Habsburgo do trono de Espanha. Carlos II era filho de Filipe III de Portugal, corrido do nosso país pela restauração da independência liderada pelos Bragança. Tal como Eugénia, não teve uma infância fácil. Sobre os seus pequeninos ombros caía a responsabilidade de manter viva a sua dinastia em Espanha. No entanto, Carlos II foi, desde cedo, uma criança problemática. Nasceu magríssimo e pálido, e por pouco não morreu nos primeiros meses de vida. Tinha terríveis ataques de epilepsia. Sofria de febres e infecções pulmonares constantes. Tinha vários atrasos de desenvolvimento, aprendendo a andar apenas aos 8 anos e demorando ainda mais a ler e a escrever. Bastava olhar para ele para saber que não era uma criança saudável. A sua testa era ampla e alta, tinha um par de lábios inchados, mas a sua característica mais visível era o queixo bicudo mais comprido que o nariz. O melhor exemplo histórico do que ficou conhecido como o queixo dos Habsburgos, resultado de centenas de anos de consanguinidade. O aspecto do monarca era tema em toda a Europa. O Papa Inocêncio XI, que o visitou quando o rei tinha 25 anos, descreveu-o como baixo, mal formado, feio de rosto. Tem um pescoço longo, o rosto comprido e encurvado para cima. Só consegue endireitar o corpo quando caminha, a menos que se encoste numa parede, mesa ou outra coisa.
O seu corpo é tão fraco como a sua mente. Geralmente tem aspecto lento e indiferente, desajeitado e indolente, parecendo estupefacto. Pode-se fazer com ele o que se quiser, pois carece de vontade própria. Ou seja, Carlos II, o monarca espanhol, último rei castelhano da Casa dos Habsburgos, dono e senhor de um império que ia até a Índia e as Américas, era uma figura que, caso a história não lhe tivesse sorrido, podia ter sido ele próprio um bobo. Talvez pelos seus próprios problemas físicos e mentais, Carlos II tinha um especial fascínio por bobos com deficiências profundas. Quem sabe simpatizasse de alguma forma com a condição dessas pessoas. Ou, pelo contrário, esperava que a sua presença na corte, por mero contraste, o tornasse um pouco mais régio e respeitável. O que sabemos é que Carlos II tinha um apetite voraz por anões, corcundas e todo o tipo de figuras fora da norma. E quando ouviu falar da existência de Eugénia, a pobre criança do norte cujo peso a impedia de sair de casa, não descansou até a chamar ao palácio e recrutar para a sua equipa de bobos. Madrid, 1680. Ela vem aí. A música para. Ao centro do salão, os dançarinos interrompem a coreografia e olham todos na mesma direção. A custo, o rei levanta-se da sua cadeira, copo de vinho a tremer-lhe nas mãos. Os criados abrem as portas de par em par e colocam-se de ambos os lados da ombreira, muito direitos, como se aguardassem a chegada de um qualquer dignatário. Mas a figura que entra no salão é tudo menos nobre. A menina caminha passo a passo, com dificuldades, até o centro do salão. O seu enorme corpo foi lavado e perfumado, os seus cabelos negros escovados, as unhas limpas, os lábios pintados. O alfaiate real fez-lhe um vestido de baile tão amplo como um cortinado e cujo tecido deixa revelar um corpo esférico e sem curvas. Eugénia olha em volta, perdida, sem saber o que esperam dela. E sob os olhares curiosos de centenas de desconhecidos, sente uma vontade incontrolável de chorar. Porque estão todos a olhar para ela, porque apontam, riem, tapam a boca. Eugénia tem apenas 6 anos e todos os olhos do Império sobre ela. Eugénia só o compreendeu mais tarde, mas tinha sido exatamente para aquilo que a tinham levado para a corte. Para ser vítima dos olhares dos outros, do seu escárnio e fascínio mórbido. O cronista Juan Cabezas chegou mesmo a publicar um folheto no qual a incluiu nas maravilhas da natureza que chegaram à corte, uma jovem gigante chamada Eugénia Martínez, e continua a sua terrível descrição, reduzindo a rapariga às suas mais infelizes características. Eugénia era branca e não tinha um aspecto muito desagradável, embora tivesse um rosto muito grande. A sua cabeça, rosto, pescoço e outras características são do tamanho de 2 cabeças masculinas. E a sua barriga é tão enorme como a da mulher mais velha do mundo prestes a dar à luz. As coxas são tão grossas e cheias de carne que se misturam e tornam a sua natureza vergonhosamente imperceptível aos olhos. As pernas são um pouco mais pequenas que as coxas de um homem. Tão cheias de curvas, elas e as coxas, que caem uma sobre a outra com uma espantosa monstruosidade. E embora os pés sejam proporcionais à estrutura de carne que suportam, no entanto, movem-se e andam com dificuldade, devido ao tamanho desmedido do seu corpo. Infelizmente para Eugénia, o cronista não seria o único a imortalizá-la. O pintor da corte, Juan Carreno de Miranda, fez não um, mas 2 retratos de Eugénia. Ainda hoje, as principais representações da rapariga que sobreviveram até nós. No primeiro, Eugénia surge com um dos seus vestidos de baile vermelho, decorado com motivos florais e repleto de folhos e rendilhados. Tem o cabelo apanhado por 2 laços encarnados e nas mãos segura 2 maçãs.
não há qualquer outra figura humana. Os nossos olhos só têm um alvo: o corpo enorme de Eugénia. O segundo quadro é uma alegoria ao deus Baco. Eugénia surge, desta vez, sem qualquer roupa, completamente nua, com as coxas grossas, braços flácidos e seios pequenos abundantemente expostos. A tapar-lhe o sexo está uma única folha de videira e tem na mão e na cabeça uma série de cachos de uvas. Mas o mais impressionante em ambos os quadros é a expressão da jovem. Eugénia não sorri, não tenta transmitir qualquer emoção. Olha diretamente para nós com dois olhos negros semicerrados, como se estivesse meio adormecida. Naquele olhar não vemos felicidade, entusiasmo, juventude. Não são as feições de um bobo cómico, irónico, brincalhão. Não há qualquer pista para uma vontade de agradar ou divertir. Os olhos de Eugénia parecem tristes, resignados ao sofrimento, sem esperança de escapar ao corpo e à vida que o destino lhe deu. O pintor Juan Carreño de Miranda representou Eugénia com certo naturalismo. Não a tentou pôr mais gorda, mais cómica, mais grotesca. Parece ter pintado exatamente aquilo que viu. Aliás, até há quem defenda que a expressão triste de Eugénia, à beira do choro, foi um toque de humanidade por parte do pintor, como se reconhecesse a crueldade implícita na sua própria pintura. No entanto, os dois quadros trazem consigo um detalhe de maldade. Os seus títulos refletem a alcunha pela qual Eugénia era conhecida na corte e ficaria na história de Espanha e do mundo. Os quadros chamam-se A Monstra Vestida com Elegância e A Monstra Nua. Sem nome próprio, sem identidade. Reduzida apenas e só à forma como os outros a viam. Na altura em que pousou para Carreño de Miranda, Eugénia, a monstra, tinha apenas 6 anos. Durante 18 longos anos, Eugénia viveu na corte de Carlos II e fez a delícia das elites espanholas. Todos os senhores queriam visitá-la, falar com ela, fazer-lhe perguntas. Todas as senhoras queriam ser pintadas ao seu lado para que parecessem ainda mais magras, elegantes e bonitas. Sempre que o rei exigiu a sua presença, Eugénia era levada até às festas e bailes da corte e sentavam-na a um canto como um animal enjaulado, de cara fechada e olhar vago, à espera que as horas passassem. Não deixou nada escrito pela sua própria mão, muito menos qualquer pista para a sua vida interior. Morreu em 1699, com apenas 25 anos. É quase certo que Eugénia sofria de síndrome de Prader-Willi, uma doença genética caracterizada por uma fome incontrolável e tendência para a obesidade. Quem sofre deste síndrome tem normalmente baixa estatura, mãos e pés pequenos, dificuldades intelectuais e de aprendizagem e hipogonadismo, ou seja, uma produção reduzida de hormonas sexuais. Este quadro clínico, bem como o seu peso, ajudarão a explicar por que motivo morreu tão nova. No entanto, mesmo sem o saber, estava em boa companhia. 2 anos depois da morte de Eugénia, a Espanha despediu-se do seu monarca, Carlos II, vítima das doenças que sempre o afetaram. A autópsia foi brutal. Segundo fontes da época, revela-se que o coração do rei era do tamanho de um grão de pimenta e que tinha os pulmões corroídos, os intestinos gangrenados e putrefactos, um único testículo negro como carvão e a cabeça cheia de água. E tal como no caso de Eugénia, os cientistas contemporâneos propõem várias explicações para os seus problemas de saúde. Carlos II teria vários distúrbios genéticos provenientes do alto grau de consanguinidade dos Habsburgos, incluindo, claro, o seu famoso queixo. E por isso, Carlos II e Eugénia tinham mais em comum do que poderiam pensar. Eram ambos vítimas da loteria genética, da doença do seu próprio corpo, do efeito biológico que fugiam ao seu controle. A história lembrar-se-ia de ambos não pelo que fizeram, mas por aquilo que eram
e nunca poderiam deixar de ser. A partir do século XVII, a tradição dos bobos nas cortes europeias começou a desaparecer. E hoje em dia, as suas histórias são curiosidades mórbidas da história. Por um lado, os bobos foram os únicos a quebrar as estruturas sociais do seu tempo, ascendendo a um grau de prestígio impensável para a maioria da população. No entanto, os seus senhores tratavam-nos com uma bondade meramente teatral. Os bobos não partilhavam a corte apesar da sua condição. Estavam lá exatamente por serem diferentes. Era uma vida de absoluta exploração, sem um pingo de humanidade. Eram desumanizados, as suas tragédias pessoais transformadas em espetáculos. Mas, acima de tudo, eram vítimas de uma arbitrariedade assustadora. Afinal, o que tornava Carlos II capaz de governar, Eugénia merecedora de escárnio. A principal diferença entre o rei e a monstra é que, enquanto ela nasceu numa família pobre de uma aldeia rural, ele nasceu na corte de um grande império. E esse acidente do destino definiria as suas vidas e colocaria duas pessoas doentes e sofridas em lados opostos da história. Obrigado a todos por terem ficado connosco durante mais um episódio. Eu admito que este episódio é um episódio muito pessoal, é uma história que eu considero muito trágica e é uma história que eu quis abordar desde o momento em que tive o privilégio de ir até o Parado e poder ver ao vivo os dois quadros de Juan Carreño de Miranda, que representam a Eugénia de uma forma tão humana, tão crua. Se tiverem a oportunidade, vão online e procurem os quadros, que são mesmo muito duros e muito cruéis. Se bem que há uma pequena reivindicação histórica, uma pequena ajuste de contas que se está a fazer, porque no Parado os dois quadros não aparecem como a monstra vestida ou a monstra nua. Não é esse o nome que lá está hoje em dia, mas sim o nome da própria Eugénia Martínez de Vallejo. Portanto, faz-se uma lenta justiça à história trágica desta pobre miúda. Ficou para sempre marcada com um nome tão trágico como a monstra, mas que na verdade era apenas uma criança doente. Para a semana temos um tópico completamente diferente, uma das correntes filosóficas mais particulares do século XX português, o integralismo lusitano. Um conjunto de jovens românticos que andaram para trás e para a frente nos movimentos mais loucos e descabidos que podemos imaginar. Vemo-nos para a semana. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan e João Rodrigues, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts.